Você já parou para pensar o que se passa na cabeça de um corrupto? A corrupção, ela é um fenômeno humano, ela é um fenômeno que acontece em todos os lugares do mundo, não é só no Brasil, embora no Brasil a gente tenha essa epidemia, parece. A corrupção, ela é um pouco aí um comportamento que está em qualquer sociedade. E é um fenômeno que não pode ser só explicado pela biologia, pelo cérebro, pela psicologia. É como a criminalidade. Eu já falei aqui mais de uma vez e eu sempre repito, o crime não é uma doença. O crime é um fenômeno social que tem um monte de determinantes, um monte de fatores sociais, econômicos, psicológicos, às vezes até biológicos, enfim, mas que não pode ser reduzido a uma única dimensão. A corrupção, mesma coisa. Ela tem um monte de determinantes sociais, políticos, econômicos, psicológicos e também, por que não biológicos, que não podem ser reduzidos a uma única causa, a uma única explicação. Então vamos fazer a tomografia, a ressonância magnética lá em Brasília, vamos botar todos os políticos deitados na parede de ressonância, vamos ver quem que é corrupto e quem não é, examinando o cérebro. Não dá para fazer isso, é óbvio. Mas é uma das dimensões envolvidas que a gente não pode ignorar. Existem também fatores psicológicos, biológicos, enfim, associados ao comportamento criminoso. Então, ao comportamento de corrupção também. Não é que é a causa, mas é um fator de risco. O sujeito que tem, por exemplo, lá dentro do cérebro, todo mundo tem uma região chamada amígdala cerebral. Em algumas pessoas, ela tem uma função um pouco reduzida, ela é meio disfuncional. Essas pessoas, elas não sentem medo, elas não aprendem com a punição, elas não conseguem nem muito reconhecer medo ou sofrimento no outro. Ou seja, são pessoas que têm uma tendência psicopática. O sujeito que tem essa tendência a ter traços de psicopatia, ele tem mais risco de se envolver em atividades criminosas e até mesmo em corrupção. Então todo corrupto é um psicopata? É isso que você está falando? Não, não tô. Como nem todo psicopata é corrupto, vamos combinar. O que acontece é que existe um fator de risco, um fator associado que pode aumentar a chance do sujeito cometer comportamentos antissociais. Mas não é só isso. Sabe que existem alguns estudos interessantes, psicológicos mesmo, que mostram o seguinte: quando a pessoa ela acredita que ela foi investida de um poder, por exemplo, quando ela tem um poder que foi lhe dado pelo voto, essa pessoa ela automaticamente, e aí é independente de personalidade, de ter traços antissociais ou não, as pessoas, nós, você e eu, quando a gente é colocado numa posição em que a gente tem algum tipo de poder e a gente acha que essa posição tem mérito, nós chegamos lá por mérito, porque nós conquistamos, porque nós fomos eleitos, porque as pessoas acreditaram em nós, a gente tem a tendência de desculpar os nossos atos que não sejam 100% honestos. Isso tem estudos mostrando interessantes, vou deixar a referência aqui dos estudos nos comentários, que quando o sujeito tem uma possibilidade de exercer o poder, de fazer algumas coisas a mais do que os outros, e isso não foi por acaso, ele acredita que ele tem um papel nisso, ele tende a escorregar. É como disse, o Lord Action, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Porque de fato a gente tem esse mecanismo psicológico de achar que a gente pode um pouco a mais que os outros não podem porque eles não têm o mesmo poder que a gente e não conquistaram aquilo que a gente conquistou, não foram votados, não suaram a camisa, não chegaram lá como a gente chegou, então eles não podem dar aquela burladinha na lei, eles não podem dar aquela envergada ali na situação para ter alguma vantagem. Então esse é um mecanismo psicológico que a gente tem que estar atento, que os políticos têm que estar atentos, porque de verdade eu não acho que todo mundo que concorre, que é eleito, é essencialmente desonesto. Mas o sujeito ele é colocado nessa situação, em que se fosse você, se fosse eu, a gente teria essa tendência, esse risco de achar que a gente pode um pouco mais do que os outros. Então a gente tem que mostrar para os nossos candidatos e para os nossos representantes que eles estão nesse risco de verdade. Lógico que tem os mau caráteres, lógico que tem os que fazem de propósito, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de como a gente pode tentar entender melhor a situação até para prevenir algumas coisas. Outra que é muito interessante é que quanto mais dinheiro envolvido na corrupção,
menos as pessoas acham que o sujeito é culpado. Esse foi um estudo chinês, vou deixar a referência aqui também nos comentários, que mostravam para alguns voluntários ali, para os sujeitos de pesquisa, situações em que as pessoas teriam agido de forma desonesta. Algumas por pouco dinheiro, outras por muito dinheiro. E sabe qual era o resultado? Quando tinha muito dinheiro envolvido, as pessoas eram consideradas menos culpadas, menos desonestas. É mais ou menos como se a gente achasse que a culpa foi do dinheiro, a culpa não foi da pessoa, era muito para a pessoa resistir. Quando era menos dinheiro, aí as pessoas falam assim, putz, o cara se sujou por isso, não é possível, né? Tem um conto do Machado de Assis, que eu vou deixar o link aqui também nos comentários, que chama Suje-se Gordo. Né? Então era um personagem lá que ele fala assim, ó, se é para roubar, rouba muito. E aí ele, no final das contas, rouba muito mesmo e acaba sendo inocentado. Então o dinheiro tem esse apelo, o dinheiro mexe realmente com a nossa cabeça, não só de quem está mexendo ali com o dinheiro, mas de quem está olhando o sujeito que está roubando. Agora, existem algumas maneiras de a gente tentar combater esse comportamento de corrupção e a mais eficaz que existe é uma que a tecnologia vem nos ajudando cada vez mais, que é a transparência. Na verdade, quando a gente acha que está sendo observado, ou quando a gente está sendo observado de fato, ou a mera possibilidade de estar sendo observado, isso faz o nosso comportamento ficar mais adequado. A gente não gosta muito de ser pego no flagra, ser pego com a boca na botija. A gente gosta de ter uma imagem perante os outros. Então, quanto mais a gente tiver esses mecanismos de observação, de controle, de cobrança de transparência para os nossos políticos e para nós mesmos, no nosso dia a dia, para a gente se policiar de comportamentos que depois a gente pode se arrepender, melhor. Porque quando a gente sabe que está sendo observado ou quando a gente simplesmente imagina que pode estar sendo observado, a gente se controla mais, a gente se segura. Quando, logicamente, o sujeito não é um doente, um patológico roubador que vai querer burlar o mecanismo de vigilância, né? Eu escrevi uma série de artigos sobre isso, vou também deixar o link aqui nos comentários sobre o que se passa na mente do corrupto. Dá uma lida lá, eu acho que tem coisas interessantes para a gente aprender e até para a gente pensar bem nesse ano que a política está tão em voga, nesse ano de eleição, que vem governo novo por aí, quem sabe a gente não começa já de cara, já do começo, a tentar evitar alguns problemas. Se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo, põe lá naquele seu grupo de discussão política. Quem sabe a gente não consegue combater o mal pela raiz e a gente vai continuar conversando.